Então, hoje vamos estudar um pouco nesse texto lá de Mateus, capítulo 24, né? O Christopher já deu uma pregação aqui sobre esse texto, né? Tem a ver com... ainda está ali ainda, né? Olha lá, é o tema que dessa série, né? Então vem virar o fim, né? Eu vou estar dando um pouco aqui a minha pitada nessa nessa temática também. Então, Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 14, né? Todos encontraram? Amém? Então, vou estar lendo o texto. O texto da palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Uma das partes que eu acho assim, mais interessante desse texto, né, é que ele tem aí duas palavrinhas, mas duas frases que estão em relação aí, né, na construção desse texto, né? No versículo 6 termina assim, ó: Mas ainda não é o fim. Né? No versículo 6, mas ainda não é o fim. E depois, lá no final, no versículo 14, né, que está aqui atrás, aqui, fala: Então virá o fim. Então, essa divisão, né, entre ainda não é o fim e depois então virá o fim. Por que disso, né? Porque os discípulos chegaram ali para Jesus de uma forma meio alarmados, né? Então eu lembro um pouco, né? Foi bem recente isso, né? Nós estamos aí num período pós-pandemia, né? Então ali no começo de 2020, né? Estourou a pandemia e tal. Então nesses momentos assim surge muito o pessoal muito alarmista, né? Não, Jesus está voltando agora, né? Porque essas coisas todas que estão acontecendo, isso tudo é sinal de que Jesus vai voltar. Então a gente vê muito isso, né? Ainda mais nessa nossa época da internet, que você vê coisa o tempo todo aí na internet, tem muito isso. Não, gente, ó, o pessoal já coloca lá, ó, já coloca umas notícias assim, foi lá em Israel, foi ouvido um som de trombeta. Você já viu essas coisas, né? Essa é, sei lá, a quinta, sexta trombeta do Apocalipse, não sei o que, Jesus está voltando. Então tem muito esse tipo de coisa nesses momentos, né? E os discípulos, então, chegam a Jesus de forma meio... E assim, com esse espírito meio alarmista, né? Tem um texto do Humberto Eco, que é um crítico literário, escritor e tal, que chama Apocalípticos e Integrados, né? Ele fala que existe mais ou menos dois tipos de pessoas, né? Os apocalípticos, né, que é aqueles da tragédia, que vê tragédia em tudo, o mundo vai acabar e por aí vai.
e os integrados, que é aqueles que, né, isso tudo é normal e tal, não sei o quê. O grande problema é a gente ter o equilíbrio, né? Tem que ter um meio termo entre esses dois lados, né? E os discípulos então chegam com Jesus, né, preocupados ali, alarmados, né? Porque aqui no versículo 3 aqui, ó, diz aí, né, os discípulos chegam, né, chama Jesus no cantinho, né? Fala ali, eles chamam Jesus em particular e pergunta para ele: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então eles tinham duas perguntas para Jesus, né? Uma pergunta era: quando serão essas coisas? E as outras, né, quando será, ou qual é o sinal da tua segunda vinda? Então todo esse discurso de Jesus é para responder essas duas perguntas. A primeira pergunta: quando serão essas coisas? Eles estão referindo ao que Jesus tinha acabado de dizer ali nos versículos um pouco anteriores, né? Porque o texto aqui, a partir do versículo 1, fala que eles estavam ali, assim que eles saíram do templo, né? E eles falaram para Jesus: olha, Jesus, que templo lindo, né? Nossa, que arquitetura maravilhosa, não sei o que, tal, tal, tal. E Jesus olha para o templo e diz: vocês estão vendo isso aí? Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derribada. Então essa primeira pergunta deles, quando sucederão essas coisas, tem a ver com essa questão, né? Ou seja, quando que esse templo aí, o templo de Israel, o templo de Jerusalém, será destruído? Então essa é uma das perguntas. E a outra pergunta, então, quando será a segunda vinda de Jesus? Quando será a segunda vinda? E por que primeiramente, por que Jesus responde para eles isso, né? Quando eles falam lá, que templo bonito, Jesus diz: não sobrará pedra sobre pedra. Porque no capítulo anterior, né, a gente voltar aqui em Mateus 23, do 37 em diante, o finalzinho, ó, o texto diz aí, ó, Jesus dizendo, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então é engraçado que Jesus já diz aqui, né? Eis que a vossa casa ficará deserta. A casa que Jesus está dizendo aqui era o templo, né? O templo que era o principal edifício, o edifício mais importante, né? A casa mais importante para Israel. Jerusalém também, que era a cidade mais importante, e todo Israel. Então Jesus já tinha falado isso, né? Que eles ficariam sem a casa deles. A casa, nesse sentido aqui, era o templo e a cidade de Jerusalém. Isso deixaria de existir, né? Eis que a vossa casa ficaria deserta. Eles não iriam morar ali mais, eles seriam expulsos dali, de Jerusalém, do templo. Jesus já havia falado isso, né? Mas os discípulos eram, às vezes, um pouco meio lerdo, né, para entender as coisas. Porque logo mais um pouco na frente, né, eles olham e falam: que templo bonito, que coisa maravilhosa e tal. Aí Jesus tem que repetir o que ele já tinha dito antes, né? Ele fala: ó, isso aí não vai ficar pedra sobre pedra. Então é esse o contexto aqui, né? Então começa essa parte aqui do chamado discurso escatológico de Jesus e tal, em que Jesus então vai responder essas duas perguntas: quando sucederão essas coisas, ou seja, quando que o templo será destruído, quando que Jerusalém será destruído, e a outra pergunta é: qual o sinal da segunda vinda de Jesus? Então essas duas perguntas. Então, em relação à primeira pergunta, é que nós temos a primeira parte que eu falei para vocês, né? Porque antes do então virá o fim, tem lá o mas ainda não é o fim. Porque, então Jesus usa uma dada metáfora, né? que é o parto, né? Um pouco mais abaixo aqui, né, ele fala de que isso são apenas o princípio das dores do parto. Isso no versículo 8. Ó. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, ele usa essa metáfora do parto, né? Então, para a gente entender melhor, né? Tem várias irmãs aqui, vocês entendem muito bem essa questão, né? Então, são 9 meses ali, né? Do todo o processo da gestação até o nascimento. Hoje em dia se fala muito
num período meio crucial ali no início da gravidez, que seriam os 3 primeiros meses, né? Os médicos falam isso, que são um período meio complicado, que geralmente pode ocorrer aborto espontâneo, a mãe perdeu o filho. Então, é um período ali do início ali dos 3 primeiros meses ali, que é um período em que o feto está se formando ainda e tal, e que às vezes pode ocorrer de ter um aborto espontâneo e tal, um período com mais cuidado ali, que é os 3 primeiros meses, e depois tem o período ali do restante ali da gravidez e tal. E próximo do parto, né? Bem próximo mesmo, quando o bebê vai para nascer, começam ali as contrações, né? Em que essas dores do parto fica mais intensa, né? Mais frequente, isso, mais frequente. Então você tem toda essa ideia do parto aí. Jesus usa essa metáfora para responder essa pergunta para os discípulos, né? Então ele fala, olha, então vai ter um sinal de que o parto começou, né? Digamos assim, que a gestação começou. Então esse primeiro período, que ele chama então de o princípio das dores. Então vai ter esse primeiro período, e esse período ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Ainda não estamos chegando no parto ainda, é esse início da gestação. E vai ter um sinal que vai marcar esse processo aí, dos 9 meses, digamos assim. 9 meses é figurativo, obviamente, né? Não tem um tempo, só usando a metáfora da gravidez aqui. Então, para iniciar esse período, vai haver um sinal que fala que esse período se inicia, o período do princípio das dores, que também a gente pode chamar de o fim dos tempos, né? ou os últimos dias, como o Christopher já falou aqui, né? Os últimos dias começam a partir da morte e ressurreição de Jesus, mas assim, em termos de teologia bíblica, a gente fala que começa ali com a descida do Espírito Santo, né? Porque ali na descida do Espírito Santo, digamos assim, começaria os últimos dias e tal. Mas vai haver um sinal bem claro de que esses dias, esse princípio das dores se inicia de fato. E esse sinal é qual? É isso aqui, é a resposta da primeira pergunta dos discípulos, né? Que é a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Esse é o sinal, de fato, olha, daqui para frente começou o princípio das dores. Começou o princípio das dores, né? Mas Jesus, ele tem uma ênfase nesse texto aqui, que é para os discípulos. Gente, isso é só o princípio. Isso ainda não é o fim. Então eles passariam, né, por um período de crise, por um período de angústia muito forte, logo, daqui pouco tempo, né? Então, a gente não sabe bem se esse calendário está correto ali, da marcação do dia que Jesus nasceu, digamos assim, mas a princípio, só para ilustrar, então imagina que eles estão ali no ano 33, né, depois de Cristo, e aí o templo já é destruído e Jerusalém é devastada no ano 70 depois de Cristo, né? Então são o quê? Só fazer a conta aí, né? 70 menos 30 é 40, né? Então, cerca de 40 anos depois, haveria esse sinal já, que era a destruição do Templo de Jerusalém, né? O Império Romano invade ali a cidade, destrói tudo, né? Na sequência ali, a partir do versículo 15, ali, fala da grande tribulação, né? Onde viria ali o abominável, né? A figura aqui que usa o abominável da desolação. Todos os exegetas falam que isso acontece nesse ano 70, quando o general Tito ali invade o templo, né? E essa ideia da desolação é porque eles profanam o templo, né? Profanam o templo ali, quando os romanos invadem o templo ali. Então isso aconteceria dali 40 anos, mas Jesus deixa essa questão clara para eles. Ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Isso é um alerta para nós, né, para não ficarmos com esses alarmismos, né? Aconteceu isso, estourou a pandemia aqui, então agora é o fim. Não, Jesus vai dizendo aqui para eles, olha gente, vai acontecer muita coisa. Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerras, mas não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Haverá nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, a primeira mensagem de Jesus é o contrário do que eles estavam pensando. Ele fala, não, vai acabar tudo daqui a alguns anos, então fala qual que é o sinal para a gente saber que vai acabar tudo. Jesus, não é assim. É apenas o princípio das dores. Ainda não é o fim. Mas uma questão que é importante em relação a esse sinal aí, né? Então, o sinal do princípio das dores é a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. Mas o que isso significa para nós? A destruição do templo e a invasão lá de Jerusalém. No contexto aqui, Mateus 23, o texto que eu li aqui para vocês, né, diz aqui, ó, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Isso aqui é importante, essa ideia da casa ficar deserta, né? Porque o que significava o templo ali? O templo para o judeu, né, para o israelita. Vamos voltar rapidamente lá em 2 Crônicas 7, né? 2 Crônicas 7, do versículo 11 ao 22, que é lá o texto da inauguração do templo, né? Do primeiro templo lá, o templo de Salomão, que depois também já foi destruído por Nabucodonosor, volta a ser reconstruído lá na época de Esdras e Neemias. Aí depois tem uma reforma lá na época lá de Herodes, né? Um pouco antes de Cristo lá e tal. Então, 2 Crônicas 7, do 11 em diante, a inauguração do primeiro templo, o templo de Jerusalém. E depois que o templo é inaugurado, Deus fala aqui para Salomão, né, aqui, ó, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, ou seja, no templo lá, né? Porque escolhi e santifiquei esta casa, lá o templo, lá em Jerusalém, né? Para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, o templo ali significava isso, né? De que era a lembrança ali de que Deus estava com eles, porque naquele lugar que Deus escolheu para colocar o nome dele, a oração que fosse feita ali seria ouvida pelo Deus de Israel. É isso que diz lá o texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Mas agora o templo seria destruído, né? Jerusalém seria destruído. Como fica essa questão? Ou seja, a casa de Deus, o lugar onde Deus habita na face da terra, não existiria mais. Então, como que fica isso, né? Então, é uma questão importante aí. Agora, vamos para o Novo Testamento, para ver como que isso vai mudar, né? Então, Mateus, capítulo 18, verso 15 ao 20. Mateus, capítulo 18, verso ao 15 ao 20, Jesus diz aí, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Você está vendo que nesse texto aqui, Jesus já fala que a casa de habitação dele já era outra. A partir da vinda de Jesus, a casa em que Deus habitaria já não seria mais o templo de Jerusalém, já não seria mais a nação de Israel. E aqui aparece um termo aqui que a gente dá para entender o que é, né? Versículo 17 diz aí, ó. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar também, a igreja considere-o como gentil e publicano. Qual que é o significado da palavra igreja, né? A palavra igreja significa, lá do grego, lá eclesia, né? Significa congregação, ajuntamento, assembleia, ou seja, igreja é gente reunida, né? Gente, povo reunido. E tem uma qualidade específica desse povo reunido, né? Aqui no versículo 20 aí de Mateus 18 diz, né? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, igreja é isso. É gente reunidas, né? Em torno do nome de Cristo. A igreja é isso, é gente de Cristo, é povo de Cristo reunido junto, é povo de Cristo junto. Esse é o significado do termo igreja. E o que o texto diz aqui sobre, então, a igreja, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, aquilo que Deus diz para Salomão lá em Crônicas, capítulo 7, né? Toda oração que for feita aqui neste lugar será ouvida, né? Isso que Deus diz para Salomão sobre o templo lá de Salomão, agora Jesus diz aqui sobre a igreja. Então, Deus vai ouvir, Deus vai atender aquilo que for pedido, aquilo que for feito, né? Aquilo que for colocado pela igreja. Então, agora, não precisa mais desse templo, não precisa mais da nação de Israel, não precisa mais de Jerusalém, não precisa mais do templo. Então, a destruição do templo de Israel significava isso, né? Significava que Deus mudou o seu lugar de habitação. Então, o lugar de habitação de Deus não é mais no templo de Jerusalém, não é mais na nação de Israel, mas é na igreja. E os primeiros cristãos já haviam entendido isso, né? A gente voltou nessa coisa de Israel para lá, Israel para cá, né? Aquela coisa com Israel, o pessoal faz peregrinação para Israel e tudo mais, a partir do início do século XX, né? Quando surge ali o movimento pentecostal. Mas desde o início, né? Já no 3º século, a igreja cristã passou a ser chamada de igreja católica, né? Qual que é o significado do termo católico, né? Católico é universal, né? Quer dizer, de todos os povos, de todas as etnias, de todas as línguas. Então, não existia uma etnia específica que marcava quem que era o povo de Deus, que no caso antigamente era Israel. Agora não é mais Israel, não é? É o que se diz lá em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 7. Vou abrir lá rapidamente, Apocalipse 7, versículo 9. Se alguém achar aí, pode ler para a gente. Apocalipse 7, 9. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com paus nas mãos. Pode ler o 10 também, versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, quem que é esse povo que está lá diante do trono de Cristo, né? São todos os salvos, né? Em toda a história da humanidade, todos aqueles que foram salvos, né? Por meio do sangue de Cristo. Aqui diz, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. É isso que eles estão cantando ali, né? Ou seja, eles foram salvos pelo sangue do Cordeiro, eles foram salvos por Cristo. Então é toda essa multidão de salvos, e aqui o texto fala que eles são de todas as nações, tribos, povos
e línguas, né? Ou seja, não há uma etnia, não há um povo específico que seja o povo de Deus, mas o povo de Deus é universal, né? É católico, são termos complicados hoje, né? Mas o povo de Deus é esse povo, de todas as nações, tribos, povos e línguas, né? Então, esse sinal aqui do início desse princípio das dores significava isso, né? De que Deus mudou o seu lugar de habitação. Deus agora habita, como diz o texto lá de Mateus 18, né? Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, esse é o sinal que marca esse princípio das dores, o início desses princípios das dores. Mas, lembrando, é só o princípio das dores, né? O texto aqui fala, ainda não é o fim. Então, terremotos, guerras e rumores de guerras e pestes e não sei o que, tudo isso já acontece, já tem acontecido desde lá do primeiro século ali, desde lá do ano 70 depois de Cristo. Então, 70 depois de Cristo tem esse primeiro sinal e já inicia-se o princípio das dores. Então, isso já ocorre desde lá do ano 70, digamos assim. Já acontecia antes, né, algumas coisas, mas a partir do ano 70, com esse marco aí que inicia-se o princípio das dores, esses sinais, esses rumores de guerras e não sei o que, começa, né, ser mais frequentes, né? Por exemplo, né, o século 20, né, do ano de 1900 a 2000, né, é o século das 2 grandes guerras mundiais, né? Então você pensa, nesses períodos de cada uma dessas guerras, com certeza muitas pessoas acharam que era o fim. Porque muita gente morreu, né? Lá na Idade Média, por exemplo, né, nós tivemos lá, por exemplo, né, eu falei aqui no início da pandemia aí do Covid, mas lá na Idade Média, por exemplo, teve lá a epidemia da peste negra, que segundo, naquela época não se tinha tantos dados assim, né, estatísticos, digamos assim, mas o pessoal estima-se, né, que aproximadamente cerca de 2/3 da população mundial morreu da tal da peste negra. Então você pensa aí, né? Então, sim, esse tipo de coisa já aconteceu e tem acontecido em todo o século, todo o milênio, né? Alguns especialistas falam que epidemia, a cada 100 anos tem uma. E nós, né? E nós passamos por uma. Então, mas o que o texto que diz é isso, o que o texto diz é que Jesus deixa claro para os discípulos, ainda não é o fim, né? Então, a primeira resposta para os discípulos é essa, ó. O templo vai ser destruído, Jerusalém vai ser destruído, Deus irá mudar o seu lugar de habitação, não será mais Israel, não será mais Jerusalém. O Christopher disse isso, né, quando ele deu ele fez o sermão dele sobre esse texto, ele usou um termo que eu achei interessante, que ele diz, ó, Israel não é mais o relógio do mundo, ou seja, não é que Deus está olhando para Israel e vendo o que acontece com Israel, e dependendo do que acontecer com Israel, ele volta. Israel não é isso mais, não existe essa lógica mais. Israel não é mais o relógio do mundo, porque o lugar de habitação de Deus não é mais Israel, é a igreja. Porque se Israel fosse, né, o relógio do mundo, então para pensar, então Deus já deveria ter voltado, por exemplo, lá no ano 70, quer dizer, Cristo já deveria ter voltado lá no ano 70 depois de Cristo, quando Israel é toda destruída lá, e se esparrama pelo mundo. Jesus já poderia ter voltado lá na época da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler e os alemães lá mataram cerca de 6 milhões de judeus. Então, Cristo já deveria ter voltado, se Israel fosse o relógio do mundo. Então, esse pessoal que fica olhando para Israel, ó, o trem está feio para Israel, então Cristo vai voltar. É bom lembrar disso, Israel não é mais o lugar do mundo, né? Os evangelhos é claro sobre isso. Romanos, né, lá o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Ou seja, não é mais Israel, né? Eles rejeitaram a pedra angular, né? Os construtores rejeitaram a pedra angular, que foi pedra de tropeço, né? É isso que a Bíblia fala, que o Novo Testamento fala, deixa isso claro. Agora Israel está na mesma condição de todos os povos da terra. Serão salvos quando crerem em Cristo, como qualquer habitante da face da terra, de qualquer língua, de qualquer etnia, de qualquer raça, todos serão salvos crendo em Cristo. Então, somente isso. Não tem
aí não tem divisão, não tem privilégio para ninguém. Todos serão salvos crendo em Cristo, crendo que a obra de Cristo Jesus na cruz é quem salva e quem redime todos nós dos nossos pecados. A única condição para a salvação é essa. Não tem, porque eu nasci judeu ou não judeu, porque eu nasci branco ou preto, porque eu nasci, rico ou pobre. Não tem nenhuma outra marca, a não ser o fato de todos aqueles que se apresentam lá diante do trono do Cordeiro, lá de todas as tribos, povos e nações, eles têm uma marca lá que o texto diz, que eles estão vestidos com vestiduras brancas, que o significado disso é o quê? Que eles agora se apresentam santos diante de Deus porque eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. As vestes são brancas não porque a gente foi lá, usou um vanish, que boa e tal, e a veste, a veste ficou bem branquinha, não. É porque todos foram lavados no sangue do Cordeiro. Essa é a única marca do povo, E aí, porque senão quase que eu nem entro no nosso segundo ponto aqui. Então, a primeira resposta é essa, Ainda não é o fim. O templo será destruído, Jerusalém será devastada, a casa deles ficará deserta, mas ainda não é o fim. Por quê? Porque Deus mudou o seu lugar de habitação, que agora é onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, como Cristo já havia dito. Mas antes de Jesus falar aqui do único sinal, só tem um sinal da segunda vinda dele. Antes dele falar desse único sinal, respondendo a segunda pergunta, que é quando será, ou qual é o sinal, é importante ver aqui no texto, a gente às vezes não para olhar esses detalhes, mas está no singular aqui essa pergunta, Os discípulos perguntam justamente por um sinal só, Aqui no verso 24, os discípulos dizem aí, quer dizer, capítulo 24 de Mateus, verso 3, ele diz aí, eles dizem, diz-nos quando sucederão essa coisa e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Que sinal? É um sinal. Eles estão pedindo um sinal. Que sinal é esse? Então aqui Jesus fala de várias coisas, Guerras, rumores de guerra, fome, peste, são várias coisas, mas não é o sinal. Essas várias coisas reúnem tudo que vai acontecer nesse tempo todo aí chamado de fim dos tempos ou os últimos dias, que Jesus usa outro termo aqui que ele chama de princípio das dores, Mas antes desse único sinal da segunda vinda, há um pré-sinal aí, digamos assim, que marca justamente quem que é essa igreja. Isso é importante aqui, antes de nós irmos para esse sinal. Porque nesse princípio das dores, Deus mudou o seu lugar de habitação, não é mais Israel, é a igreja. Mas durante esses princípios das dores, vai acontecer muitas coisas, a igreja vai crescendo, está crescendo como tem crescido, mas chegará um tempo, que será necessário, como Jesus diz lá na parábola do joio e do trigo, em que se separe o joio do trigo, ou seja, em que se saiba identificar, de fato, quem é igreja e quem não é igreja. Por que isso, É porque nós temos, às vezes, a tendência de identificar a igreja com a denominação, Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, Assembleia de Deus, Igreja Batista, isso é outra coisa, não existem esses nomes aqui, na Bíblia, Esses nomes da denominação são instituições. São instituições, mas não é a Igreja de Cristo, São, digamos assim, meios que a humanidade arrumou para organizar a Igreja de Cristo, para que nós tivéssemos lugares aqui para nos reunirmos, e para que houvesse uma certa harmonia, digamos assim, entre doutrinas, porque a doutrina que nos salva é que todos nós somos salvos pelo sangue de Cristo, É a doutrina da graça que somos salvos no sangue de Cristo, na morte e na ressurreição de Cristo. Essa é a doutrina que todos nós temos, Mas, além disso, nós temos várias outras doutrinas, e essas várias outras doutrinas nos congregam em grupos e nos separam de outros grupos, É por isso que existem as denominações, essas instituições religiosas. Mas a Igreja de Cristo
é esse povo aqui que vai se apresentar diante dele no final, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas, e um povo que diz num único som, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou louvamos o Cordeiro, né? Porque é dele a salvação, que é o texto lá de Apocalipse que nós lemos. Então a igreja de Cristo é isso que na teologia nós chamamos da igreja invisível, né? Ou seja, que é a reunião de todos aqueles que creram em Cristo, em toda a história da humanidade. E essa é a igreja, o conceito de igreja bíblico é esse. As denominações são outras coisas, né? É outra coisa. É uma maneira que a igreja de Cristo, invisível, arrumou, né? Para se tornar visível, para se congregar aqui de forma visível na terra. Mas o conceito de igreja bíblico é esse da igreja invisível, que é essa reunião de todos aqueles que creram em Cristo em toda a história da humanidade. Mas como se reconhece essa igreja verdadeira de Cristo, né? Aqui no final fala, né? No finalzinho aqui, quando está falando do princípio das dores aqui no texto, diz aí, ó, versículo 12 em diante aí, ó. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vocês veem essa coerência aí, né, textual entre esses dois versículos. Olha, o amor se esfriará de quase todos, mas aqueles que perseverar até o fim, será salvos. Então a igreja é essa que persevera até o fim. Mas persevera em quê? No versículo anterior fala, né? O amor se esfriará de quase todos. Não de todos, de quase todos. Aonde que E quem é esses outros em que o amor não se esfriará? Na igreja. Aqueles que perseverar até o fim, esses serão salvos. Então a igreja é, antes de mais nada, esse povo que ama. Essa é a igreja. Então o mundo será marcado por isso. As pessoas odiarão umas às outras, né? E o amor se esfriará nesse mundo, mas não na igreja de Cristo. Por que não na igreja de Cristo? Porque o que é Cristo, ou quem é Cristo, né? Cristo é a prova viva, concreta do amor de Deus por nós. Não é o que diz lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Cristo é essa prova do amor do Pai. A prova do amor de Deus é isso, que ele entregou o seu Filho. Então Cristo é a própria realização do amor. Então, como que a igreja pode não amar, já que ela é a igreja de Cristo? E se Cristo é o próprio amor, ele é a própria prova do amor, né? Digamos assim, tem uma música do Titãs, né? que diz isso, né? Tem uma música do Titãs que fala, né? Não existe amor, existe apenas provas de amor, né? É interessante que isso é bíblico, né? Digamos assim. Por quê? Porque é assim que Deus, né, demonstra o seu amor, né? Ou seja, Deus não falou, eu te amo, né? Deus foi lá e provou de forma concreta. Ele demonstrou o seu amor através da pessoa de Cristo. Então a igreja de Cristo é essa. A igreja de Cristo, a marca dela é essa. Ela ama, né? E ama quem? Todo mundo, né? O texto de João 3,16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus amou toda a humanidade. Esse mundo lá é toda a humanidade. Né, o texto lá não existe contexto para falar que Deus amou apenas os eleitos. Não, Deus amou o mundo. Os eleitos são aqueles que são salvos, né? Mas a questão do amor, lá fala que Cristo é a prova de amor de Deus a toda a humanidade. A gente tem que conseguir separar essas coisas, né? Então, a igreja é aquela que demonstra isso na prática, no dia a dia, né? Então, essa é a marca da igreja. Quando ninguém mais ama lá, né, no mundo, ninguém mais ama ninguém, a igreja ama e demonstra esse amor. Por quê? Porque a igreja tem que ser essa extensão de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Assim como Cristo amou, nós devemos amar também. Por isso que o próprio Jesus, né, resume os mandamentos sobre a questão do amor, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amarás ao teu próximo como a si mesmo. Não é? É isso que
Jesus diz lá na oração sacerdotal também, lá em João capítulo 17, né, quando Jesus diz lá, né, eu oro ao Pai que eles sejam um como nós somos um, né, e que eles então se aperfeiçoem nessa unidade, ou seja, é a ideia do amor, né, assim como o texto lá fala, né, que assim como o Pai me amou, né, eu rogo também que eles sejam um. Isso lá é o texto de João capítulo 17, versículo 20 ao 23, né? Não vou ler lá porque o nosso tempo está indo aqui, mas fala sobre isso. Cristo fala que ele roga ao Pai, ele ora ao Pai para que a igreja fosse um, para que a igreja pudesse viver essa unidade, assim como Cristo tem essa unidade com o Pai, e o Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai. Então, a realização da igreja também é essa realização do amor de Deus pela humanidade aqui na Terra. A ideia, né, o Christopher falou isso, né, domingo passado, quando ele estava falando, né, que as obras que eu realizei, vocês deveriam realizar obras maiores, né? Ou seja, essa lógica de que a igreja continua a obra de Cristo, aquilo que Cristo realizou, a igreja deveria continuar essas obras de Cristo, de fazer a vontade do Pai, e a obra de Cristo foi essa, né? Cristo, né, era essa prova do amor de Deus pela humanidade. Então Cristo realizou aqui na história humana o amor de Deus. Ele demonstrou, realizou, concretizou esse amor de Deus. E aí a igreja é essa que continua a obra de Cristo. Por isso que ela é a igreja de Cristo. Por isso que ela é o corpo de Cristo, né? Porque ela continua, ela é essa extensão da obra de Cristo. Então esse pré-sinal, né? Por que um pré-sinal? Um pré-sinal da volta, né, de Cristo, da segunda vinda de Cristo, é esse, quando nós poderemos olhar para a humanidade e conseguir visualizar, olha, essa aqui parece ser de fato, essa aqui é a igreja de Cristo. E porque lá fora a gente vê que as pessoas não amam, mas aqui esse pessoal ama, esse pessoal exerce esse amor que o Pai demonstrou ao enviar a seu Filho. Então, essa aqui é a verdadeira igreja de Cristo. Então, vai haver essa distinção, então, entre quem é igreja e quem não é. E quando isso ficar de forma clara, um sinal vai acontecer de que Cristo vai voltar, que é a pregação universal, ou seja, a pregação a todos os povos. Esse é o sinal que Jesus diz, né? Mas aqui ainda tem uns poréns aqui para a gente falar, né? Então a segunda pergunta deles era essa, né? Qual é o sinal da tua vinda e da consumação dos séculos? Jesus diz um sinal aqui, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. A gente estava falando o tempo todo, ainda não é o fim, né? Mas aqui agora tem esse sinal que fala, então virá o fim. E é um sinal só, que é a pregação do evangelho a todos os povos. Mas tem um porém aí, né? Tem um porém. Por que tem um porém, né? Aqui em língua portuguesa, né? Lá em aula de sintaxe, ninguém deve lembrar mais disso, né? A gente fala lá, né? Que você tem lá na gramática e tal, você tem lá o que a gente chama de modificadores, né? Então você tem uma determinada frase ali, então você tem uma ideia, e você tem alguns modificadores que acrescentam, né, algumas sub-ideias, digamos assim, àquela ideia principal, né? Então aqui nós temos dois modificadores aqui nesse versículo aqui, né, nesse texto, né? Então a ideia principal é que será pregado o evangelho. Então essa é a ideia principal, será pregado o evangelho. E aí tem dois modificadores sobre essa ideia de que será pregado o evangelho. Será pregado este evangelho do reino. Então existe um evangelho específico que será pregado, ou seja, uma boa nova específica que será pregada. Este evangelho do reino, não é qualquer mensagem que será pregada. Então será pregado o evangelho do reino e ele será pregado a todas as nações. Então tem esses dois modificadores. Ele será pregado a todas as nações, mas será pregado esse evangelho do reino. Por que isso é importante? Porque se a gente pegar só esse segundo modificador, será pregado o evangelho a todas as nações, a gente até pode pensar na ideia de que isso já ocorreu. Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Lá agora não vou lembrar da data, devia ter notado isso, né?
Mas lá no século, acho que 14 ou 15, por aí, alguns cristãos chegam na Índia. Chegaram lá na Índia para evangelizar a Índia, né? Eu penso ali, Idade Média, a época que a Igreja Católica, né, a Igreja Cristã, era a grande filosofia do mundo, digamos assim. Então a ideia de expansão da Igreja Católica para todos os cantos, tal, e o pessoal consegue chegar na Índia, lá para o século 14, né? 13 ou 14, alguma coisa assim. Aí eles chegam lá na Índia, vamos levar a mensagem de Cristo aqui para toda a Índia, que até então não tinha chegado lá. Eles chegam lá, o que eles encontram lá? Eles encontram lá um templo lá dedicado a São Tomé. É interessante isso, né? Então, não, vamos levar o evangelho a todos os cantos. A Índia é um lugar não alcançado. Pá, chega lá na Índia, já tem um templo lá dedicado lá. Aí essa pessoa que passou por lá e foi martirizada lá, e muitos ali, então, adotaram a mensagem desse cara que passou por lá, né? E aí vão investigar e tal, e segundo boa parte dos historiadores aí, isso é praticamente um consenso, que essa pessoa que é o primeiro missionário na Índia foi o Tomé. Sabe aquele Tomé que lá na Bíblia fala, né? Que fala, se eu não tocar em você aqui do lado, não tocar na sua mão, não acredito que você é Cristo. Então, dizem, então, tem essa história de que Tomé vai para a Índia. Então, Tomé já havia... Então, um dos apóstolos, já pensou isso? Um dos 12, chega lá na Índia. Então, o evangelho já tinha sido pregado lá. Mas qual que é o problema? Outro exemplo também é a Europa, né? Então, foi um dos meus professores do seminário, por exemplo, né? O pastor reverendo Carlos Delpino, né? Que, por exemplo, ele era descendente de espanhóis e ele, depois de um certo tempo, ele foi para a Espanha e ele coordena lá, é o coordenador, líder, não sei como que é o termo lá, da Base Missão Europa. E isso vem ocorrendo já, né, algum tempo, e como que funciona, por exemplo, essa Base Missão Europa? Então ele está lá, ele coordena essa base missionária lá, em que ele recebe pastores, né, que vêm geralmente do Brasil aqui, e encaminha eles para trabalharem a Europa, para evangelizarem a Europa. Já pensou que ironia do destino, né? Porque a igreja cristã, ela se consolida na Europa, né? Roma, Itália, Europa. E dali ela esparrama pelo mundo. Mas nós chegamos num momento que o que ocorre? A Europa se descristianizou, né, digamos assim, se secularizou, e agora é necessário que povos que foram alcançados pelos europeus enviem missionários para evangelizar novamente os europeus. Está vendo? É uma reevangelização de um povo que já foi evangelizado alguns séculos atrás, mas que essa nova geração está tendo que ser evangelizada de novo. Então, essa questão de o evangelho chegar a todas as nações é muito complexo de como a gente mede isso, né? Mas por que ocorre isso, né? Por que ocorre de que lá na Índia, né? Então, o evangelho já tinha chegado lá, mas aí é necessário reevangelizar de novo a Índia. E hoje nós vivemos em outra época, que já é necessário evangelizar a Índia de novo, né? Então, a Índia foi evangelizada por Tomé, lá no início da era cristã, né? Então, Tomé, provavelmente quando que Tomé saiu ali de Israel e depois andou até chegar na Índia, ou ali pouco depois ali dos eventos de Atos, quando nós temos ali o Pentecostes, depois tem uma primeira perseguição em Jerusalém, e lá fala que a igreja ali se esparramou, saiu, né? Ou então depois do ano 70, né, depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída. Mas provavelmente não, deve ter sido antes, porque ali em 70 depois de Cristo, a gente imagina-se que ele já estava mais velhinho, né? Então, para sair dali e chegar até lá na Índia, né? Seria mais complicado para ele. Então, provavelmente, ele um pouco antes de 70, ali, depois de Cristo, Tomé já tinha ido para lá e chegado na Índia. Mas a Índia, hoje, de novo, precisa ser evangelizada. Então, lá no anos, 40, 50 depois de Cristo, depois lá no século 13 ou 14 depois de Cristo, ela é evangelizada novamente, quando chegam os cristãos ali, e agora precisa ser evangelizada de novo. Mas por quê? Né? E mesma coisa que a Europa. Porque tem um modificador aqui, não é só que
a mensagem de Cristo tem que ser levada a todas as nações, mas é este evangelho do reino. Então a questão é qual evangelho que é pregado, não é? A questão da Índia é muito interessante sobre isso, por quê? Porque ali no início do século XX, ali, né, surge uma pessoa ali na Índia, que foi, acho que um dos indianos mais conhecidos na história, provavelmente, todo mundo já ouviu falar dele, que é o tal do Mahatma Gandhi, né? Quem que foi Mahatma Gandhi? Mahatma Gandhi foi o líder ali da Revolução Indiana, que eles lutavam por o quê? Pela independência da Índia. Por quê? Porque a Índia era uma colônia inglesa. A Índia era uma colônia inglesa. E os indianos, então, resolveram que estava passando da hora de conseguir a sua libertação dos ingleses. Por quê? Porque, obviamente, né, eram explorados pelos ingleses, né? Os mesmos ingleses, por exemplo, que também implementaram o sistema do apartheid lá na África do Sul, né? O que era o apartheid? Que só os brancos poderiam ter cargos no governo, né? Podiam ter cargos públicos, né? Então, só os brancos, digamos assim, administravam toda a África do Sul ali. Então, são esses mesmos ingleses que implementaram o apartheid lá na África do Sul. Né? Inclusive, eram ingleses de origem calvinistas, né? Ali. Ou seja, nossos irmãos, né? Presbiterianos, digamos assim. Então, esses mesmos ingleses também que estavam ali na Índia. E o que esses ingleses eram? Esses ingleses eram que estavam lá explorando os indianos e que a Revolução Indiana é tão interessante. Como que era a Revolução Indiana? A Revolução Indiana não foi uma revolução que o pessoal foi para a rua brigar e contra os soldados ingleses, e não. Sabe, eram liderados ali por monges, né? E sabe o que esses monges faziam? Eles procuravam ali alguma câmara, né? Alguma televisão internacional que estava ali cobrindo alguns fatos, eles jogavam fogo no próprio corpo, se queimavam diante das câmeras, né, para mostrar ao mundo o grande problema que eles viviam, que era ser, né, dominados pelos ingleses. Era assim que foi a Revolução Indiana, liderada ali pelo Mahatma Gandhi. Né? E quem que eram esses ingleses? Esses ingleses eram cristãos, protestantes, né, que estavam ali dominando sobre esse povo. Então, pense, que evangelho é esse que chegou ali, em que o povo, né, preferia se queimar, preferia botar fogo no próprio corpo, do que ser, né, dominado ou ser governado por esses cristãos protestantes ingleses, né? Então, às vezes esses evangelhos chegam, né, em determinados lugares de forma meio estranha, que não tem nada a ver com o evangelho lá, com a mensagem de Cristo. Então, por isso que não é só pregar a mensagem de Cristo a todas as nações, mas é pregar este evangelho do reino a todas as nações. E quando isso for feito, então Cristo vai voltar. Tem uma frase que ficou famosa do Mahatma Gandhi, dessas frases que você vê lá na internet e tal, né? Que é a seguinte, né? Que ele fala, né? Porque o Mahatma Gandhi, justamente porque ele foi, né? Ele estudou com os ingleses, ele conhecia os ingleses, ele conhecia as Sagradas Escrituras, né? Uma certa vez, lá, sendo entrevistado por algum repórter lá e tal, ele diz, não, o Cristo da Bíblia, eu acho ele ótimo. Não, o que ele diz, o que ele faz lá é perfeito, não tem problema nenhum em relação a Cristo. O meu problema é em relação aos cristãos. Esses cristãos que aqui estão, os ingleses que estão aqui dominando e explorando o povo indiano. Então, é isso que nós devemos parar para pensar, né? Então, quando o texto fala desse sinal da segunda vinda, não é só o evangelho será pregado a todas as nações, mas também é este evangelho do reino por todo o mundo. E aí ele tem uma característica, né? Se a igreja, que eu falei lá, é essa igreja no qual o amor não se esfriou, então esse evangelho do reino é esse. Esse evangelho que demonstram a todas as nações o amor de Deus por elas através
da morte de Cristo ali na cruz. Então, concluindo aqui, né? Então, nós tivemos essa questão, né? Então, primeiro, o princípio das dores, o ainda não é o fim. Esse ainda não é o fim, esse princípio das dores, tem um sinal específico ali do início dele, que é a destruição do templo e a destruição de Jerusalém. A casa ficaria deserta, como usando a expressão que Cristo utiliza. E com isso nós temos uma mudança de habitação de Deus. Deus não habita mais em uma nação específica, mas Deus habita na igreja, que é esse ajuntamento, onde 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo se ajunta para orar, para glorificar o nome de Cristo. Mas o princípio das dores, então, tem esse sinal, essa mudança, né, da casa de Deus, de Israel, do templo de Jerusalém, para a igreja. Então, o povo de Deus agora é a igreja, um povo de todas as tribos, todas as raças, todos os povos, todas as etnias, todas as línguas, e por aí em diante. Então, tem esse sinal. Já o sinal da vinda de Cristo, da segunda vinda, é esse sinal, né, que é a pregação deste evangelho do reino para todo mundo, para testemunho a todas as nações. E quando que nós poderemos ver o cumprimento desse sinal e falar, nossa, Jesus vai voltar amanhã? Quando? Jesus responde isso um pouco lá mais na frente. Vamos lá. No mesmo capítulo, Mateus 24, versículo 36, para nós fechar o estudo. Diz aí, ó. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, qual que é a conclusão aqui? Não é para a gente ficar olhando para o mundo aí, nossa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, Jesus vai voltar. Nós não temos que preocupar com isso. Jesus diz, olha, isso é só o princípio das dores, ainda não é o fim. E quanto ao sinal do fim, ninguém sabe. O dia e a hora, ninguém sabe, nem o Pai, quer dizer, nem o Pai, nem o Filho, nem os anjos, só o Pai sabe. Então não é nossa tarefa ficar olhando, procurando o sinal para saber quando Jesus volta. A nossa tarefa é só uma, né? Que nós, como igreja, devemos cumprir essa nossa missão, de pregar o evangelho para que ele chegue a todas as nações e viver esse evangelho, que é este evangelho de que, mesmo quando o amor se esfriará de quase todos, a igreja é o lugar em que se ama. A igreja é o lugar em que se ama. O sinal da igreja de Cristo é que essa igreja ama. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. É por isso que lá no grande dia, finalizando aqui agora, né, nossa última referência aqui, no último dia, lá fala que quando Deus, né, reunir todas as nações para julgamento, em que ele vai separar as ovelhas, né, e os cabritos, né, lá o texto diz essa metáfora, né, ou seja, a igreja e quem não é igreja. O texto lá diz que ele fala, vem benditos de meu Pai, assenta à destra de Deus para aqueles que, quando tive fome, me deste de comer, quando tive sede, me deste de beber, quando tive frio, né, me deste de vestir, quando estive preso, me visitaste, quando fui forasteiro, me acolheste. Então, essa é a igreja que demonstra esse amor de Deus ao mundo, a toda a humanidade. Amém? Então, a nossa tarefa é essa, é pregar e viver este evangelho do reino. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa preocupação. Quanto ao sinal de quando Jesus volta, quando não volta, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Amém? Amém, né? Estamos encerrados aqui.